Que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa lição de número 9 e tem como título Vocação Missionária, reflexão de um missionário. O texto bíblico encontra-se em Efésios 4:11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4:11. A lição desse dia é de autoria do pastor José Calixto Fabrício. Ele é casado com a irmã Sueli Shirizawa. Ele foi missionário no início da sua carreira missionária na Venezuela. E ele vai dar algumas explicações aqui daquilo que nós já falamos noutras lições, mas agora é com a experiência de um missionário. Como dito no título, hoje vamos conhecer a vida de um casal missionário. O pastor José Calixto e sua esposa, ele faz uma reflexão sobre a vocação missionária. No seu relato, ele fala como foi sua vida como missionário. Após completar 40 anos como missionário da Junta de Missões Mundiais, aposentou-se. Vejamos a reflexão, que é a lição que nós vamos estudar a partir de hoje. E ele é um homem muito experiente na obra missionária e vai nos trazer algo que vale a pena a gente ouvir e meditar. Ele conta aqui, no dia 24 de maio de 2001, aí diz ele: minha esposa e eu completamos 24 anos como missionários dos batistas brasileiros. Pela graça de Deus, nos encontramos neste momento no que poderíamos chamar de nossa terceira viagem missionária. A primeira na Venezuela, entre os anos de 1977 e 1994. A segunda em São Francisco, na Califórnia, no período entre os anos de 1994 e 1996. E atualmente nos encontramos em nosso terceiro campo missionário, a Costa Rica, desde julho de 1996. O pastor José Calixto Patrício, ele continua contando sua experiência no campo missionário, dizendo: nosso trabalho caracterizava-se por uma maior atividade do que a de hoje. Mais jovens, cheios de energia e disposição para trabalhar, sempre buscando novas maneiras de testemunhar de Cristo e anunciar a mensagem de salvação. Creio que aproveitamos ao máximo os anos da nossa juventude para servir ao Senhor na Venezuela. Com um tempo, o missionário vai aprendendo que as áreas que são mais impulsionadas pelo engenho humano do que pela direção do Espírito Santo não deixam muito resultados e, ademais, produzem o desgaste físico, emocional, algumas vezes irreparáveis. O missionário tem que aprender a caminhar no Espírito. O que significa isso? Significa que ele deve aprender a deixar de lado a sua energia humana e as suas capacidades emocionais e intelectuais para buscar a cada dia a direção do Espírito Santo de Deus. Somente o trabalho que é feito sob a direção do Espírito de Deus, somente ele deixa um resultado para a posteridade. Ele segue dizendo que, ao tratar de escrever uma reflexão sobre a vocação missionária, diz ele: entrego-me à tarefa com o desejo sincero
de oferecer alguma ajuda para aqueles que se encontram numa luta interna por descobrir a vontade de Deus para a sua vida no tocante à chamada missionária. Oro a Deus para que estas reflexões possam servir de ajuda espiritual para aqueles que precisam de maior claridade na compreensão do tema. Oro para que aqueles que estão cheios de dúvidas e interrogações do coração possam encontrar alguma ajuda com o presente estudo. Ele vai caminhando à frente aqui, o nosso missionário, e vai nos esclarecer alguma coisa que às vezes nós temos, não dúvida propriamente dita, mas temos questionamentos aí, se é ou se não é desse jeito, né? O primeiro ponto, cada cristão um missionário. Para nós, como batista, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes ocupa um lugar muito especial. Imbuído desta convicção, ninguém titubearia em afirmar que cada cristão é um missionário. A razão da minha colocação, em forma interrogativa, antes de uma pretensão de negar uma verdade por todos aceita, reflete um sentimento de frustração ao reconhecer a enorme distância que existe entre a nossa convicção doutrinária e a nossa realidade. Devemos sempre pensar nisso. Nós temos uma convicção doutrinária. E a nossa realidade? Como é? Eu estou disposto a fazer a obra de acordo com a vontade de Deus? Bem, vamos mais à frente. Prossegue o nosso missionário contando uma história que ele ouviu. História muito interessante. Prestemos bem atenção. Um missionário evangélico norte-americano regressava para seu país para gozo de férias. No avião onde viajava, encontrava-se um passageiro sentado ao seu lado. Ao começar um diálogo com aquele homem, o missionário descobriu que o outro era também missionário. Só que não era evangélico, tratava-se de um missionário muçulmano. No meio daquela conversa, o missionário norte-americano decide fazer uma pergunta ao representante do Islã. Amigo, ao que vocês atribuem o crescimento tão rápido do islamismo nos últimos anos? A resposta foi: ao fato de que cada seguidor de Maomé se considera um missionário da sua fé. Não importa o que a pessoa vai fazer ou no que ela vai trabalhar. A coisa mais importante para o muçulmano é compartilhar sua fé. Você entende o que estou tentando lhe comunicar? O nosso comentarista lança essa pergunta. O islamismo está usando hoje a melhor estratégia missionária do mundo, a utilização dos leigos. O cristianismo primitivo conseguiu inocular dos crentes de então esse princípio missionário. A pior tragédia para o avanço do cristianismo moderno tem sido a enorme diferença que existe entre os chamados missionários profissionais e os missionários espontâneos. Cabe aqui a seguinte colocação de Michael Green. Eu vou fazer essa leitura direto da revista. Este nosso comentarista, ele traz alguma coisa aqui que é fantástica mesmo. Olha só para o que ele trouxe para a gente entender. Até aqui temos estado considerando o alcance evangelístico do que podemos chamar propagandistas cristãos profissionais. Mas isto não tem que nos levar a supor que os profissionais desempenhavam um papel excessivamente decisivo na difusão do cristianismo. Pelo contrário, não duvidamos em crer que a grande comissão do cristianismo foi, na realidade, levada a cabo por missionários
improvisados. Sempre tem sido assim. Os próprios discípulos significativamente eram leigos, privados de toda preparação teológica ou retórica formal. Desde o seu começo, o cristianismo foi um movimento leigo e assim continuou sendo por um tempo notadamente extenso. Em um sentido, os apóstolos se fizeram inevitavelmente profissionais. Porém, em época tão precoce como a descrita em Atos 8, encontramos que já não são os apóstolos, senão os missionários amadores, os que levavam consigo o evangelho a todos os lugares onde iam. Isto aqui, meus irmãos, é aquilo que nós vemos debatendo já nas lições anteriores. Eu sou missionário onde eu estou. Aqui, no condomínio onde moro, na rua que cerca o condomínio, na padaria onde eu vou, no açougue, no supermercado. Se eu vou fazer uma viagem para algum lugar, eu tenho que puxar o assunto com quem está perto de mim para levar a mensagem de salvação. Eu tenho aprendido assim, e nesta reflexão que o pastor José Calixto está trazendo, não tem outra coisa a não ser isso, porque isso é a vida missionária. O maior desafio para o cristianismo de nossa época, eminentemente escatológica, consiste na correção da distorção produzida pela dicotomia missionário leigo, quando o lema cada cristão um missionário, deixar de ser uma frase habitual para converter-se numa gloriosa realidade. O cristianismo moderno poderá experimentar de um novo e assombroso crescimento que caracterizou a igreja primitiva, conforme relatado em Atos 8, de 1 a 4. Então, meus irmãos, esta explicação vai além de tudo aquilo quanto a gente pensa que é o missionário. O missionário é aquele indivíduo que mandou-se para algum lugar e ele lá tem que se virar. Ele tem que resolver o problema. Não, não é por aí não. Nós vamos ver na sequência dessa lição que necessita de a igreja primeiro preparar aquele seu missionário, aquele que eles vão enviar. Porque o Espírito Santo convoca e colocou esta condição à igreja de ser a enviadora aos campos missionários. O segundo ponto da lição de hoje, o dom de missionário, que já até tocamos no assunto ali. Se acabo de afirmar que todos os cristãos são, ou pelo menos deveriam ser, missionários, como posso agora afirmar que existe um dom e um ministério específico para os chamados missionários? Na verdade, aqui não existe nenhum conflito. Todos os cristãos deveriam ser missionários, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos fala de um dom de missionário. Isto está claramente demonstrado por meio de todo o ensino da Bíblia. Um pouco adiante, neste estudo, vamos examinar as passagens que mostram esta verdade. Qual é então a diferença que existe entre um missionário profissional ou de carreira e um missionário espontâneo? Todos os crentes têm o dever de serem missionários enquanto estão indo a diferentes lugares no cumprimento de suas funções normais como discípulos de Cristo. Os missionários, no entanto, têm que ir a lugar específicos em obediência ao chamado de Deus ou no chamado que Deus lhes fez. Permita-me, diz o nosso comentarista, oferecer-lhe um exemplo. Alguns irmãos batistas do Brasil vão de vez em quando a outros países no exercício de sua profissão, ou simplesmente em gozo de férias. Nestes casos, espera-se que, como crentes em Jesus,
cada pessoa saiba aproveitar ao máximo todas as oportunidades para testemunhar de Cristo. Qual a diferença entre aqueles que visitam um campo missionário de vez em quando e aqueles que lá se encontram como missionários residentes? A diferença encontra-se na experiência de cada uma chamada missionária. Se um foi chamado para ser residente e trabalhar com um grupo de pessoas de outra etnia, de outra condição de vida, com outra cultura, Deus prepara e Deus está com ele ali também. E aqueles que estão de passagem, quer por férias e vai fazer visita missionária, ou também aqueles que vão a serviço da pátria ou de uma empresa, ou que vão trabalhar numa empresa de outro país, deve ser um missionário. Lembremos do que disse o missionário islamita. Cada um deles, no lugar onde está, ele é o missionário da sua fé. Será que nós estamos negando a nossa fé, meus irmãos? É algo a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver, será que nós estamos negando? No nosso bairro, na nossa rua, quem sabe até na rua da própria igreja. Eu não falo de Cristo, ou não precisa falar do nome de Jesus, que é comum as pessoas, em nome de Jesus, mas não use isso assim, porque não é desse jeito que é para usar o nome de Jesus, é para usar para a salvação de alguém, é para a libertação de algo a alguém. Então, quando você for andando na sua rua, saindo da sua igreja para ir para a sua casa, você encontrar alguém necessitado, esqueça o tempinho que você vai para a sua casa, atenda aquele necessitado. Ah, mas eu tenho que completar o almoço lá em casa. O povo lá em casa sabe mexer um pouquinho na cozinha e se tiver com fome vai comer. E se não, vai esperar você fazer. Não vai morrer por causa daquilo. Não vai ter problemas por causa daquilo. Mas aquele necessitado está ali como aquele samaritano, aquele que estava caído, e o bom samaritano foi lá e atendeu. Se você não fizer assim, você vai ser como, você e eu, vamos ser como aquele levita que passou, o homem que consertava tudo, que fazia o culto, que nada disso resolve. Resolve apresentar ao mundo o amor de Cristo. Na próxima lição, então, nós vamos tratar do tema de dom, num primeiro ponto, depois a importância de uma experiência de chamada missionária e, por último, a necessidade de uma adequada preparação para o exercício da vocação missionária. Nesta última aqui, cabe à igreja estar se preparando, não com embelezamento de igreja, mas para o sustento da formação de missionários. Não é um só, não, de missionários. Todas aquelas criancinhas que estão lá na nossa igreja devem ser preparadas por nós para serem missionários de Cristo, levando a mensagem do amor de Cristo para todos, aonde ele estiver, no Brasil, fora do Brasil, como missionário diretamente para falar a uma comunidade, ou porque está viajando, está passando e dar o seu testemunho e falar de Jesus. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Amém. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear, lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma tua cruz também, renuncia a tudo e vem, segue o Mestre com amor, semeando com fervor. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, com as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus
pecadores, proclamando a salvação. Da mensagem ser tu portador, as ovelhas que não têm pastor, eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Ergue-te sem demorar, pois o sol vai declinar. Fala agora, fala, irmão, leva alguém à salvação. Te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras